Zaraki vs Unohana é uma luta sobre uma criança se tornar um homem. Com isso sendo representado através da relação íntima de um homem e uma mulher. Não acredita? Se prepara que vou te provar isso com narrativa, simbolismo e mitologia. Essa é uma luta polêmica em Bleach, seja pelo seu resultado, por seus conceitos ou pela sua execução, que abriu brechas para críticas com e sem sentido. Porém, o significado mais profundo dela é algo que poucos percebem, e que faz essa luta ser uma das mais, se não a mais incompreendida da obra. E hoje eu vou analisar ela para descobrirmos seus defeitos, qualidades e segredos. Então já usa sua pressão espiritual para esmagar o dedão do like e entra pro nosso esquadrão para ver todos os vídeos que eu falo de Bleach. Eu vou dividir essa análise nas seguintes etapas: as dicas de que Unohana era poderosa e assustadora, a análise da luta e as críticas que a luta recebe. Então vamos lá para as dicas. A personagem sempre foi tratada como extremamente poderosa, e isso é repetido desde momentos menores na obra até momentos mais óbvios. Vamos listar alguns deles. No arco da Soul Society, os soldados do 11º Esquadrão têm medo e respeitam ela. Durante a obra, todos dizem que ela é uma poderosa espadachim. Até o Aizen respeita a personagem, a levando em consideração nos seus planos. Fora que ela foi a única personagem que conseguiu identificar que tinha algo de errado acontecendo na Soul Society. E especificamente em relação ao Aizen. O Kyoraku e o Kitaki também sabem que tem algo estranho, o Hitsugaya percebe algumas paradas, mas a única pessoa que percebe que tem algo errado com aquele corpo do Aizen, que algo não faz sentido em tudo isso, é a Unohana. Inclusive, depois que temos a cena onde a Unohana descobre a farsa do vilão, o Aizen derrota o Hitsugaya facilmente, mas escolhe se retirar ao invés de lutar contra ela. Seja pelo tempo ou pelo poder de Unohana, Aizen julgou que não seria fácil lidar com ela ali. Aqui no Turn Back the Pendulum, temos menções a ela sendo a capitã mais velha fora o Yamamoto. Ela é professora do Kitaki e do Kyoraku, uma espadachim perigosa, assustadora quando tá com raiva, deixando Kyoraku morrendo de medo inclusive. Durante o arco do Ecomundo, Aizen prefere deixar Unohana fora da guerra de Karakura, pra não ter muitos problemas. E temos até a cena dela com Rudborn, onde ele chega pra intimidar Unohana, que não move um dedo, só o encara e o faz fugir, porque ele compreende o poder da capitã. Na Guerra de Karakura, também temos ela deixando o Ichigo com medo também, além dela também compreender rapidamente como funciona a Bankai do protagonista e reajustar o plano, mostrando que, além de forte, ela também é inteligente. No arco final, quando a Divisão Zero aparece, Kirinji canta de galo pra cima dela, e ela permanece séria, não sendo humilhada igual a Soifong foi. Mas temos outro detalhe. Ele a chama de Hetsu com um pouco de sarcasmo, e esse é exatamente o nome falso dela, visto que ele conhece realmente quem ela é, ou seja, a Yashiro, e diz que ela não deveria estar curando ninguém agora, e sim fazendo outra coisa. Com tudo isso, podemos ver que a personagem sempre teve algo por trás, um certo mistério sobre sua força e como ela poderia ser assustadora, sendo considerada por personagens fortes como uma ameaça, o que já faz as críticas de ela ser forte foi tirada do nada caírem por terra. E existem outros elementos que complementam informações passadas. Perceba o design da personagem, ela usa uma trança na frente do seu peito, simbolizando algo entre ela e as pessoas, com as tranças também representando que ela está amarrada, contida. E todos nós sabemos que ela esconde sua cicatriz com o cabelo, e quando ela finalmente libera todo o seu poder, ela também desfaz as suas tranças, ficando com o cabelo esvoaçante. Uma curiosidade que não entra na análise, mas também é interessante, é que em uma entrevista antiga, o Kubo falou que finalmente ele iria desatar o cabelo da Unohana, deixando claro que o cabelo dela ser trançado era algo intencional para representar como ela estava amarrada ou contida de fato. Com isso, agora vamos para a análise mais simbólica da luta. Afinal, por que eu digo que essa é uma das lutas mais incompreendidas de Bleach? É porque talvez ela seja uma das lutas que mais carrega simbolismo em Bleach, e que as pessoas ficam presas a mas o título de Kenpachi, ou mas a guerra. Vamos responder essas dúvidas durante a análise, mas parece que o ponto principal da luta foi ignorado, que é a história do relacionamento doentio de dois assassinos, e como Zaraki foi castrado pela Unohana, e só com ela morta que ele poderia se libertar e deixar de ser uma criança, se tornando um homem de verdade depois de uma relação íntima com uma mulher. Sim, a luta tem um grande simbolismo sexual que representa o desenvolvimento dos personagens. Tá achando que eu tô maluco? Então vou te provar. Zaraki sempre lutou por prazer, isso é uma das coisas mais óbvias da obra. Ele faz tudo o que for possível para dar vantagem para os seus adversários, porque senão as lutas não teriam graça. Sempre se segurando para que tudo não acabe rápido demais. E por que ele faz isso?
porque há muito tempo no passado ele teve o prazer pela primeira vez ao lutar com uma mulher, com a Unohana. Ele perdeu a inocência selvagem dele, que lutava simplesmente por ser sua natureza, e essa sensação o dominou, ele queria cada vez mais. Nessa mesma luta que ele se sentiu vivo, ele percebeu que tudo acabaria se ele continuasse usando sua força, porque desde criança ele era mais forte do que ela, e foi o primeiro momento da sua vida que ele reprimiu seu poder para perder um combate. Foi assim que Zaraki foi castrado por Unohana, e por isso ela se culpa até hoje. Agora, vamos entender tudo isso em detalhes. Quando Kyoraku libera Unohana para lutar contra o Zaraki, vemos uma mudança drástica na personalidade da personagem. A comportada Unohana Hetsu abriu espaço para a sinistra Unohana Yachiro. E lembra da garotinha Yachiro? É dito na história que ela foi nomeada para alguém que o Zaraki admirava muito. Bem, aqui descobrimos quem era. A personagem tem dois nomes, cada um deles demonstrando uma faceta diferente de sua personalidade. Quem ela era, Unohana Yachiro, e quem ela é hoje em dia, Unohana Hetsu. Qual é a real? Talvez as duas, talvez nenhuma, mas o que sabemos é que, a partir do momento que Unohana Yachiro foi liberta novamente, a Hetsu nunca mais voltaria. E esses elementos são visualmente demonstrados novamente no design do personagem, que desata suas tranças e mostra sua cicatriz, liberando seu lado selvagem. Curiosamente, sua Bankai tem o mesmo nome de sua Shikai, Minazuki, só mudando os kanjis. Assim como o nome dela e a sua aparência, sua Zanpakutou escondia debaixo do nosso nariz o que estava por trás da máscara de Unohana. Durante a luta, além de descobrirmos várias coisas sobre os personagens, também temos um reforço de características que já sabíamos. Ambos são personagens egoístas, que lutam por razões egoístas, pelo prazer da batalha, pela violência, para se provarem para si mesmos. Unohana, na sua versão Yachiro, não é uma capitã responsável, é uma assassina cruel, que inclusive admite: nós dois lutarmos para morrermos aqui é uma punição digna para tudo que nós fizemos. E Zaraki também é um assassino, que inclusive roubou a sua Zanpakutou de um Shinigami que matou. Outro que simplesmente sempre lutou porque esse era seu instinto. Esses dois personagens aqui não estão preocupados com ordens, com guerra ou com ajudar os Shinigamis. Eles aqui só querem uma coisa: matar o outro ou morrer tentando, pois foi o que sempre quiseram fazer. E no final da análise da luta, vou comentar alguns elementos de fora do mangá, que não podem ser usados durante a análise, mas eles demonstram coisas que eram intenções do autor, que ele deixou bem claro, e que a fandom japonesa já sabia desde sempre. Então pra eles, isso tudo aqui já era esperado dos personagens. Foi meio que uma surpresa só pra gente. Essa luta deles aqui também não tem nada a ver com o título de Kenpachi. O título é só uma consequência da luta, mas não um motivo dela. Eles não estão lutando só porque pode haver um com o título. Eles estão lutando porque são dois assassinos psicopatas que só querem saber de serem os mais fortes. Eles lutam porque essa é a natureza deles. E isso tudo acontece porque o Kyoraku permitiu, como uma forma de despertar o potencial do Zaraki. Porém, por mais que o Zaraki ame lutar e matar, tem uma pessoa que ele não consegue se imaginar matando. Uma pessoa que ele quer que continue lutando com ele pra sempre. Unohana. Vemos isso tanto na própria luta, com ele gritando no final pra ela não morrer, que ele admirava ela, que ele finalmente se sentiu vivo com ela, quanto pelo poema do episódio, que é mais ou menos isso aqui: nada pode escapar da minha lâmina, nada, exceto você. Ou seja, apesar dele querer cortar tudo e todos, Unohana tinha um local especial no coração e na mente do personagem. Descobrimos que na primeira luta deles no passado, Zaraki percebeu que se ele acabasse com ela ali, ele nunca mais se sentiria vivo de novo, nunca mais sentiria prazer de novo. No momento que ele encontrou uma mulher capaz de lhe dar prazer, ele não queria que isso acabasse. Por causa disso, inconscientemente, Zaraki começa a limitar o seu poder, o equivalendo ao do inimigo, puramente para sentir o êxtase de quase morrer, mas vencer. Por isso ele usa os sinos no cabelo, para dar vantagem ao inimigo. Por isso ele usa o tapa-olho, para selar sua Reiatsu e dar vantagem pro inimigo. Por isso que ele luta só com uma mão, para que seus golpes fiquem mais fracos e deem vantagem ao inimigo. Enquanto Unohana aprende a usar o Kaido, os Kidous de cura, para aproveitar a luta pelo tempo que quisesse, Zaraki aprendeu a limitar o seu poder para poder aproveitar a luta o tempo que quisesse. E para Unohana, esse foi o pecado dela, ter castrado o potencial do Zaraki. Pelo fato de Zaraki não querer liberar o seu poder para não matar a Unohana, ele sempre estará castrado. A presença dela faz com que ele se torne fraco, porque nesse momento Zaraki ainda é uma criança e luta por prazer. Até ela diz que ele parece uma criança chorando pela morte dela. Percebe como tudo isso foi sendo construído para que eles tivessem uma relação de amor doentio?
Assim, a única forma de Zaraki realmente crescer é finalmente tendo a relação íntima entre um homem e uma mulher, aqui representada pela luta dos dois. Só assim ele poderia deixar de ser uma criança e se tornar um homem. Só assim ele vai parar de lutar apenas por prazer e lutar por responsabilidade e outros motivos mais nobres. Inclusive, vemos isso na história, como ele começa a caminhar em direção ao amadurecimento nesse quesito. Antes disso, o corpo do Zaraki pode ter amadurecido com o tempo, mas a sua mente não. E isso finalmente só acontece depois que ele tem contato com uma mulher. E aqui vamos para as nossas referências simbólicas e mitológicas. Esse conceito de homem amadurecer ao entrar em contato com uma mulher não é nada novo. Na verdade, além de ser um ritual bem comum em várias tribos antigas e até tribos atuais, fora estar associado com um garoto finalmente virar homem de verdade na nossa sociedade até hoje, esse é um acontecimento registrado na história mais antiga que foi escrita e encontrada pela humanidade, a Epopeia de Gilgamesh. Nela, Gilgamesh é 2/3 deus e causa muitos problemas, até que depois de muitas preces de seus súditos para os deuses, eles enviam alguém que poderia derrotar o rei Gilgamesh, que é Enkidu, um homem feito de barro, puro como os animais e que vivia entre eles. Porém, eventualmente, ele encontra uma mulher chamada Shamati, que foi enviada para levar Enkidu até a cidade de Uruk. Ela atrai o ser com sua feminilidade e sabedoria, e eles passam 7 dias e noites juntos, fazendo aquilo. E essa relação íntima e a convivência do dia a dia fazem Enkidu sair de um animal selvagem impuro para um homem que compreende os costumes da civilização humana, como se vestir, por exemplo. Por causa disso, ele não é mais puro e os animais que eram seus companheiros passam a o evitar, mostrando que ele não faz mais parte do mundo selvagem. Shamati domestica a natureza selvagem de Enkidu e o leva para a civilização. Outra história bem famosa que você já conhece é A Bela e a Fera, que simbolicamente é a história de uma mulher que domestica uma fera e o transforma em um príncipe. Esse tipo de conto também é encontrado na Ásia, com Shiva, o deus da destruição, tendo seus instintos destrutivos suavizados por Parvati, que o conduz para uma vida mais equilibrada e de família. Ela que faz Shiva ficar conectado ao mundo, à sociedade. No Japão também temos os contos de Amaterasu, a deusa do sol, e Susanoo, o deus da tempestade, onde ela é bem ordenada e ele caótico. Um dia eles brigam e ela se esconde numa caverna, jogando o mundo em escuridão. E depois que ela sai de lá, Susanoo, no meio de suas aventuras, vai se tornando mais sábio e encontra uma mulher com quem ele quer se casar, ganhando sua mão como casamento como uma recompensa por matar Yamata no Orochi. Após isso, ele volta até Amaterasu e se desculpa por tudo que fez. Também temos o conto de Genji, onde Murasaki, a esposa de Genji, suaviza o comportamento impulsivo e emocional do protagonista, usando sua sabedoria e serenidade para acalmar a mente e o espírito do homem. Enfim, já deu pra sacar que esse é um conceito bem universal, né? Fazendo um paralelo, quando Zaraki enfrenta o Nohana, ele também morre, mas não só fisicamente, várias vezes. Ele deixa o seu eu anterior pra trás. Essa é a morte simbólica dele aqui. A Nohana é, pra ele, a representação da morte, se apresentando como uma caveira, inclusive, literalmente o símbolo da morte. E né, eles são Shinigamis. Apesar do Zaraki sempre ter enfrentado a morte antes, tudo era um jogo pra ele. Agora é sério, inclusive ele perde 1, 2, 100, 1000 vezes. Mas quando ele a vence, finalmente ele não tem mais por que temer a morte, ou o fato de nunca mais sentir prazer, significando sua maturidade e responsabilidade pro caminho que precisa seguir. Zaraki deu um passo em direção à sua iluminação. E é assim que ele finalmente escuta a voz de sua Zanpakuto. Esse processo de desenvolvimento do personagem é contado através de símbolos, e não apenas através do roteiro, o que muitas vezes é difícil para as pessoas entenderem. Só que, ao invés de acontecer exatamente da mesma forma que nesses mitos, Zaraki é impedido de ter a relação com a mulher inicialmente. Ao perceber que nunca mais sentiria aquele prazer de novo, ele se impede de chegar ao final da luta, e é derrotado ao se segurar. Por isso, até ele a enfrentar de novo e finalmente a matar, ele não será capaz de lutar com tudo e se tornar mais forte. Ele precisou voltar àquela mesma situação e consumar sua relação com Nohana, para que finalmente ele pudesse sair do estado eterno de uma criança mimada que luta apenas por prazer, para se tornar um adulto que luta por motivos maiores, finalizando o ciclo da mulher que civiliza o homem. Se você não tá convencido, vamos ver as próprias páginas do mangá. O Nohana disse que não pensava que encontraria esse prazer ao lutar contra uma criança, que foi a euforia que os juntou, e essa frase é dita justamente com ele perfurando ela com sua espada. Ah, narrador, você tá forçando a barra.
Ela abre os braços, querendo receber o golpe. Zaraki diz todo esse tempo que esteve dormindo, sonhando em fazer isso com ela, que ele achou que essa sensação não tinha um nome, mas que isso que era a verdadeira batalha. Com o quadro focando nos lábios da Unohana, ela diz: "Adeus, você é o único homem no mundo que me trouxe prazer." E essa frase é dita enquanto Zaraki penetra seu peito com sua espada, no mesmo lugar que ele havia deixado a cicatriz antes. Olha, aqui existem algumas traduções que dizem que me trouxe alegria. A palavra é yorosokobe, e apesar dela não ter um significado explicitamente sexual, pode ser usado nesse contexto dependendo de como a pessoa tá falando. Seria tipo a alegria de uma euforia, sabe? É mais um truque de palavras do cubo. Também temos a passagem dizendo que é um prazer morrer após cumprir seu propósito. Em português, nessa scan, tá diferente, e na real, existem várias versões das traduções de Bleach. De qualquer forma, o significado geral é esse, dela se sentir bem por ter feito o que fez. E juntando com todo o contexto que conversamos, dá pra entender como ela nutria uma relação estranha com ele. Assim, Zaraki finalmente se liberta de suas amarras e evolui, sendo capaz de escutar a sua própria Zanpakutou, que tem uma voz feminina. E nós já sabemos quem é o espírito, mas eu não darei spoilers aqui. Eu tenho um vídeo pros membros que é dedicado só sobre esse assunto, falando sobre quem é o espírito, quais suas formas na Bankai Ichikai, porque o Zaraki nunca reconheceu antes e tudo mais. Sendo uma teoria que vai bem além do mangá e inclusive depois foi confirmado por várias respostas do Kubo. Vou deixar ele na descrição pra quem quiser ver antecipadamente, mas devo soltar ele no final do ano que vem ou no início de 2026, quando o episódio da Bankai do Zaraki chegar. Inclusive aproveita pra dar o likezinho aí no vídeo, pô. E também se inscreve no canal, porque aqui a gente analisa Bleach de forma séria. Então, tudo isso agora te convenceu, né? São falas, cenas, momentos, simbolismos, metáforas bem claras sobre eles estarem tendo uma batalha que representa a relação íntima de um homem e uma mulher, do jeitinho doentio deles. Que ainda não se convenceu? Então eu vou ter que apelar. Tudo que eu mostrei até agora tá dentro da obra, porém agora irei utilizar elementos de fora dela, que não afetam uma análise narrativa, mas mostram a intenção do autor. É tipo o autor falar: sim, essa luta representava a relação física íntima de dois amantes. Se ele falasse isso, não tem como dizer que não representa, né? Porém, ele nunca falou isso diretamente. Existe uma peça de teatro de Bleach onde o Kubo fez questão de escrever certas cenas. Todas elas cenas de interação do Zaraki e da Unohana. Ela acontece logo depois do Zaraki ser derrotado, e no musical ele canta uma música se referindo a um certo você, que agora sabemos que é a Unohana. O mesmo vale para a interação deles, onde a Unohana não reconhece a força do Zaraki ainda, dizendo que ele é fraco, a mesma coisa que ela diz nessa luta. Ela prepara umas flores num jarro e Zaraki pergunta qual o nome delas, e Unohana diz para ele dar um nome e depois contar para ela. E o nome das flores que ela entrega para ela em japonês é Yashiro, que é o nome original de Unohana Hetsu, e também o nome que ele dá pra garotinha que ele encontra na floresta que vira sua tenente, e que também é aquele negócio, né? O musical foi exibido 2 anos antes do arco final começar, o que já mostra a intenção, né? Também, nas fichas de personagem de Bleach no final de cada volume físico, ainda durante o arco da Soul Society, todos os personagens têm uma música tema, mas ainda durante o arco da Soul Society, a tenente do esquadrão do Zaraki, a Eiichiro, tem 2 músicas, uma infantil e outra que fala sobre cabelos trançados, sangue e outras coisas do tipo. Tá no meu vídeo especial que eu falo sobre a personagem. Tudo isso mostra que desde o início, desde lá da Soul Society, a obra já tinha certos elementos que estavam preparados. Espero que agora eu tenha te convencido. Mas então, se a luta tem tudo isso de incrível, por que algumas pessoas não gostam? Infelizmente, existe um motivo que pode atrapalhar o seu aproveitamento. E vamos falar das críticas da luta agora. No início do vídeo, já vimos que a crítica de "isso tudo foi tirado do nada" não procede. Porém, outra crítica errada comum é: por que ela não lutou na guerra? E o que é uma crítica errada? É uma crítica que não está baseada na sua opinião de não ter gostado de algo, mas sim de falar: isso aqui não foi explicado, não apareceu, não existe na história. E aqui, bem, isso é explicado na própria obra. Yamamoto deu ordens para ela e para Izane ficarem no quartel curando os feridos e não arriscarem suas vidas, visto que eram curandeiras valiosas e habilidosas. A própria Izane chora, dizendo que poderiam fazer muito mais lá fora do que lá dentro. Porém, hierarquia militar é isso aí, se cada um começasse a fazer o que achasse melhor, eles não durariam nem um segundo. Ou seja, temos cenas que demonstram esse elemento claramente e os personagens inclusive meio que discordam das ordens. E você pode achar a decisão do Yamamoto errada? Pode! Inclusive o próprio Kyoraku, próximo capitão-geral, também acha, e decide sacrificar a Unohana para ter mais poder na guerra ao despertar todo o potencial do Zaraki. Ela não fica incomodada com isso, até porque era exatamente o que ela queria fazer desde sempre. E você pode não gostar dessa decisão dele? Também pode. Você pode discordar do raciocínio dele, ou inclusive falar coisas da construção da história, como por exemplo a Unohana não teve tempo suficiente, que a gente vai falar isso mais tarde. O que é errado falar é que não existem cenas que trabalham esses elementos e que justificam a ação de cada personagem. O
Uma outra pergunta comum é por que o Nohana teve que morrer? Como foi dito aqui na análise, enquanto ela permanecesse viva, Zaraki não liberaria todo o seu poder, sempre ficaria incompleto. Será que um Zaraki sem Shikai e Bankai mais uma Unohana seriam mais úteis do que um Zaraki com Bankai? Fica aí o questionamento. Os personagens da obra julgaram que seria melhor ele despertar todo o seu potencial. Também temos o questionamento de e daí que só pode ter um Kenpachi? Pra que se matar por isso? Eles não lutaram pelo título, o título é uma consequência. E acho que já deu pra entender isso com o que foi explicado no vídeo. A batalha nunca foi pra só pode existir um Kenpachi, então vamos nos matar. E todos os elementos deixam isso bem claro. Mas existe um fator que eu acho que faz todos esses questionamentos errôneos aparecerem na cabeça de algumas pessoas, que é o aproveitamento da Unohana em geral na história. Sempre foi prometido algo legal dela, ok, mas quando isso nos foi entregue, a personagem foi retirada da história, causando uma sensação de frustração pra muita gente, inclusive pra mim. Eu sei que ela tinha que morrer, faz sentido, tá na trama, mas o fato dela ser mal aproveitada na história deixa o fã incomodado. E pra tentar compreender melhor essa sensação, o fã acaba pensando em certos elementos pra justificar o porquê não gostou. Aí algumas dessas perguntas que conversamos agora aparecem. Só que, pelo menos pra mim, o real motivo dessa luta não ter chegado no ápice, que poderia ter chegado, foi que não tivemos momentos na história que marcassem a Unohana com destaque. Sabe, uma luta importante, um momento onde ela faz a diferença de forma focal e não só indiretamente. Por isso o povo fica revoltado dela morrer. Não é pelo fato da luta com o Zaraki em si, pelo menos pra quem compreende a luta, né? É pelo autor ter prometido algo grandioso e entregado um espetáculo, mas que durou poucos minutos e acabou. Você sente que esperou tanto por algo tão breve e que nunca mais vai retornar. Quem sabe agora no Arco do Inferno, né? Mas isso é assunto para outro dia. Esse é o verdadeiro e maior problema da batalha. O aproveitamento da personagem na obra como um todo, as promessas e expectativas criadas pelo autor, os momentos que fomos privados de ter em troca de algo melhor ainda. Lembram? É assim que funciona uma história. O autor fala, ainda não, confie em mim que ao invés de entregar o que você quer agora, te entregarei isso no futuro e será melhor ainda. E aqui, por mais que tenham coisas incríveis, foi tanto tempo nos atiçando que quando finalmente ocorreu e acabou, nós ficamos, mas já não pode ser. Eu entendo que para a revelação dela era necessário um mistério, mas como vemos parte do passado dela no próprio mangá e no anime vimos um pouco mais, seria interessante alguma luta dela no passado contra os Quincy. Por exemplo, imagina que ela usa sua Bankai ali no presente e para fazer toda aquela tensão e expectativa, a cena cortasse pro Kyoraku e pro Kitaki conversando se essa foi a melhor decisão ou não, pois ela era forte, talvez não valesse a pena sacrificar ela. Então eles lembram da Primeira Guerra, vemos a Unohana lutando, usando sua Bankai, vemos seu potencial sinistro, ela vencendo alguém poderoso. Assim eles terminam a conversa dizendo que ela era forte, mas que ela e o Zaraki juntos não chegam perto do potencial que o Zaraki pode despertar depois de finalmente quebrar as correntes que o limitam. E aí voltamos pra briga dos dois e tudo ocorre como aconteceu. Claro que existem outras formas de dar mais destaque pra ela, esse foi só um exemplo. Deixa sua sugestão nos comentários, como você gostaria que acontecesse. Sinceramente, acho que esse é o maior problema que dá origem a todas as outras críticas, sejam elas válidas ou inválidas. É a sensação de potencial perdido. A luta nos mostrou tudo o que ela poderia fazer só pra tirar tudo isso de nós. Como uma história não existe no vácuo, esse tipo de coisa acaba pesando muito. É incrível como Bleach consegue fazer a gente se interessar e querer ver mais de personagens que têm pouca aparição na história. Ninguém ligava pra ela, agora a gente reclama que não teve tempo suficiente. Todo mundo virou fã do nada. E isso só mostra a capacidade sobrenatural do autor de fazer poderes, designs, temas e momentos incríveis pros personagens. Aí quando algo não vem na expectativa, gera esse tipo de situação. Acho que é aquele negócio, ódio e amor são dois lados da mesma moeda. Então depois de tantas críticas que a obra e essa luta já receberam, vamos focar só no amor e apreciar os elementos incríveis que Zaraki Unohana tem, uma das lutas mais incompreendidas de Bleach e que traz temas profundos demonstrados de uma forma interessante no combate de dois assassinos que conheceram o amor só na morte. Agora me diz aí nos comentários, você já gostava dessa luta? Ou agora passou a apreciar mais ela? Tem alguma outra luta que você acha que precisa ser analisada aqui no canal? Compartilha comigo! Aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal. Analiso animes e mangás de uma forma especial que você só encontra aqui. Apoie o canal a partir de R$5 para ver vídeos antecipados, exclusivos, lives exclusivas e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo, e aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.